Quero conversar com você sobre alguns livros que mudaram a minha vida, o meu modelo de pensar. Não são todos, né, que eu trouxe aqui hoje para compartilhar com você, mas são alguns que fizeram muita diferença na minha vida. E quando eu olho para trás, para os meus resultados, eu fico pensando que cada livro desse que eu estudei, entenda, eu não li, eu estudei, tá? São livros que eu estudei, transformaram os meus resultados e vem transformando a minha vida. E eu quero compartilhar hoje com você aqui alguns livros. E o primeiro livro que eu li não foi Pensa em Riqueza. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Napoleão Hill, Pensa em Riqueza. Mas por incrível que pareça, não foi o primeiro livro que eu li que transformou a minha vida. Napoleão Hill que eu ganhei, tá? Que é Paz de Espírito, Riqueza e Sucesso. Esse livro é mega antigo. Eu nem tenho mais ele, ó. Ele é tão antigo que eu não tenho nem mais a capa dele. De tanto que eu leio ele e estudo esse livro. O legal desse livro aqui, que ele é Paz de Espírito, Riqueza e Sucesso. Porque não adianta a gente ter riqueza e não ter paz de espírito. E é isso que Napoleão Hill fala aqui. Então esse livro, ele fala assim, ó, dos medos, os medos básicos que a gente tem, que é o medo de perder o amor, medo de ser criticado, medo de ser julgado, depender da opinião da outra pessoa. E o que tem isso a ver com riqueza, Andresa? Tem tudo, né? Porque se você tem medo de ser julgado, se você tem medo de ser criticado, você não vai buscar a prosperidade, você vai ficar sempre dependendo da opinião de que outras pessoas estão falando. E você termina não entrando em ação, porque qualquer resultado que você queira na sua vida, você tem que entrar em ação. Só que não adianta entrar em ação de qualquer jeito, nós precisamos entrar em ação da maneira correta, mudando os nossos pensamentos, os sentimentos, e aí entramos na ação de maneira correta. Então esse livro aqui abriu muito a minha mente para que eu tivesse paz de espírito, para obter a riqueza e felicidade. Uma leitura fundamental. Outro livro simples, mas de muita informação, que transformou a minha vida. Gente, esse livro aqui eu leio também seguidamente, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, eu tô sempre lendo, que é Os Segredos da Mente Milionária, que eu tenho certeza que você que busca aí prosperidade, abundância, já deve ter lido esse livro. Mas, outra vez, não adianta ler uma única vez. Na verdade, eu diria assim, ó, se eu tivesse que te dizer algo que eu aplico dentro das minhas sessões de coaching com os meus clientes, eu te diria o seguinte: não leia, estude. Ler é só mais um conhecimento que você tem. Estude o livro, estude o que ele está dizendo aqui e aplique aquilo que você achar que é válido para você. E se você achar que não é muito válido, experiencie, vai lá e experimente. Por quê? Porque às vezes são as tuas crenças que estão justificando o fato de você não usar, de não aplicar o que está aqui no livro. Então esse livro aqui também foi de extrema importância. Um outro livro que eu gosto muito de falar de independência financeira, que eu gosto de falar de organização, de ação, você que me conhece, você sabe disso. Então esse livro aqui do Roberto Kiyosaki, ó, Independência Financeira, meu Deus, esse livro aqui, como eu digo dentro das minhas sessões de coach, caiu todas as minhas fichas. O que eu gostei nesse livro aqui, que foi algo que me caiu muitas fichas, é isso aqui, ó. Esse quadrante aqui que ele fala, o Kiyosaki, né? O quadrante, qual é o quadrante que a gente se encontra, né? O E, o D, o A, o I, né? Então ele coloca aqui e explica dentro do livro o que é cada quadrante, né? Quadrante A, aquela pessoa que tem a mentalidade do empregado, que precisa de segurança, é o medo de falta. O A, que é o autônomo. O D, que seria o dono da empresa, aquela pessoa que quer administrar, que administra, e o I seriam os investidores. Então ele explica aqui por que cada um de nós está em cada um desses quadrantes. E como mudar, como fazer, né? Daqui a pouco eu sou empregado e quero ser proprietário de uma empresa, né? Quero ser empreendedor. E por que eu não consigo chegar até lá? Então ele dá os caminhos, ele fala, ele explica um pouco melhor aqui dentro do livro. O próximo livro, que fez muito sentido para mim, e eu vou te dizer por quê. Quando eu comecei o meu processo de coach, quando eu me transformei em coach,
uma das coisas que logo no início não foram tão bons os meus resultados como eu esperava, porque a minha mente lógica, racional, ela estava, né, todo o tempo, as minhas crenças, duvidando de tudo que era ensinado dentro da minha formação de coach. E isso, de certo modo, estava me prejudicando muito. Nossa, estava atrapalhando a minha vida. E esse livro fez com que eu abrisse um pouco mais a minha mente na época. E é um livro que eu releio, inclusive eu estou lendo ele de novo, que são Mentes Milionárias. E, gente, esse livro aqui, ó, se você não leu esse livro, preste atenção, leia. Para aquela pessoa que é cética, para aquela pessoa que duvida, que acha que é autoajuda, que é tudo bobagem, esse livro aqui acaba com tudo isso, porque ele em cima é uma doutora que escreveu e ela já começa o livro, eu já amo ele, porque ela começa falando uma citação de Napoleão Hill, onde ela diz, né, que quem pensa enriquece, e ela fala dos caminhos neurais, ela fala quais são os caminhos que o nosso cérebro encontra quando a gente faz a reprogramação de crença, quando a gente expande a nossa mente, quando a gente treina o nosso cérebro. Entenda, mente é uma coisa e cérebro é outra. Então ela dá tudo isso aqui de forma cientificamente comprovada. Então, para mim que tinha uma mente lógica, uma mente mais racional, era difícil para mim entender algumas coisas. E esse livro veio para confirmar tudo aquilo que eu aprendia de forma emocional. Foi fantástico, abriu muito a minha mente. E eu leio, agora estou relendo de novo, inclusive. E o último livro, né? O último não, né? Mas que eu trouxe aqui para te mostrar hoje, e eu já falei em outros vídeos dele, mais especificamente, mas hoje eu trouxe ele aqui, que sim, é A Lei do Triunfo do Napoleão Hill. Eu digo que é a minha Bíblia. Eu leio Napoleão Hill todos os dias, gente, porque ele é o meu mentor. Cada vez que eu leio esse livro, eu abro a minha mente, eu trago um novo entendimento de algo que eu ainda não tinha entendido. Porque eu fiz desse livro um livro de estudo na minha vida, eu estudo ele. E quanto mais você estudar, entenda, mais você muda as suas crenças, mais você muda os seus paradigmas, mais você vai transformando a sua vida. Então é muito importante o estudo. Pegar livros que você realmente se identificou e fazer deles um livro de estudo. Fazer uma mentoria, é como se o autor estivesse com você, e aí você começa a reprogramar a tua mente, a quebrar velhas crenças e trazer crenças novas. Entendam, muito das coisas que você vive hoje e que os resultados não estão do jeito que você gostaria, são das tuas crenças, são dos teus paradigmas, e crenças são medos, né? São histórias que você conta porque você está com medo, com algum sentimento tóxico. É o que Napoleão Hill diz naquele primeiro livro que eu mostrei para você. São medos. Medo de ser criticado, medo de perder o amor, medo de ser julgado. E aí você fica formando as crenças e você não entra em ação para aquilo que você quer. Você conta uma história e aí termina não entrando em ação, buscando aquilo que você deseja. Eu te dei aqui, então, 5 livros que me ajudam muito, que são livros de estudo meu. A dica principal aqui que eu quero te dar hoje, para você mulher que quer transformar a sua vida. Vá na sua biblioteca e veja quais são os livros, que eu tenho certeza que você tem alguns livros, quais são os livros que fazem sentido para você, que você precisa estudar. Eu te mostrei aqui os que eu estudo sobre riqueza, sobre prosperidade, porque é um assunto que eu adoro, é um assunto que para mim é muito importante aprender e me trabalhar. Mas você pode ter outro assunto, outra área, né? Mas provavelmente que se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você também está buscando prosperidade. Então, estude. Tire um pouquinho de tempo do WhatsApp, do Facebook, da novela, do Netflix, mas tire esse tempo para você estudar. Você vai ver que em pouco tempo você vai mudar a sua vida. Não, se alguém te contou que é possível mudar a sua vida só pensando como seria e não entrando em ação, não acredite nisso, que é mentira. Você precisa estudar, você precisa mudar os seus paradigmas, você precisa reescrever a sua nova história, e com isso você precisa aprender. Você não precisa se encher de conhecimento, você precisa aprender. Escolha alguns livros que vão fazer diferença na sua vida.